Olá, tudo bem? Hoje eu vou recomendar um livro aqui para vocês, uma leitura muito especial que eu fiz recentemente e que tive o prazer de conhecer o autor, que é o livro Gostaria que Você Estivesse Aqui, escrito pelo jornalista Fernando Scheller. Esse livro eu fiz um unboxing da tag literária no mês de maio, quando eu comecei a conhecer o plano de assinatura da tag de livros inéditos, e foi um livro inédito lançado por um autor brasileiro, pela tag, divulgado dessa forma, e eu acabei comprando, tendo um certo contato, tentei um contato com o autor também, e fui bem sucedido nisso, uma pessoa muito receptiva, e acabei descobrindo muito sobre o trabalho dele como jornalista, e esse romance me encantou, gostei muito de ler esse livro, é um livro assim, que me conquistou durante a leitura. Eu vou contar pra vocês por quê, mas antes disso tem uma palavrinha do Fernando Scheller, do autor, pra gente aí, pra recomendar também a leitura, por que ele diz que vocês podem tentar ler o livro dele e por que será que vocês devem gostar. Eu vou dizer por quê, e a gente tem a palavrinha dele também. Fala aí, Fernando Scheller, com vocês. Olá, assinantes da tag, tudo bom? Eu sou o Fernando Scheller, sou autor de Gostaria que Você Estivesse Aqui, o livro da caixinha Tag Inéditos do mês de maio. Como vocês podem imaginar, é um motivo de grande orgulho e satisfação para mim ser o primeiro autor nacional a ser publicado por esse clube de livros cheio de assinantes que gostam de literatura, que amam descobrir novas histórias e que estão sempre abertos a muitas surpresas. Gostaria que Você Estivesse Aqui é um livro passado nos anos 80, no Rio de Janeiro. Ele vai mostrar fatos e eventos como o Rock in Rio, as Diretas Já, o Circo Voador, no Arpoador e também a epidemia de AIDS. Mas o livro não é sobre isso. O livro, na verdade, acompanha 5 personagens durante 10 anos. É sobre o relacionamento entre essas pessoas e sobre a evolução que elas passam ao longo dessa década. Então, guardem esses nomes: Inácio, Baby, Selma, César e Rosalvo. Depois, vocês me contam quais personagens são os seus preferidos e também quais momentos da história mais te emocionaram. Eu queria contar um pouquinho também sobre mim. Eu sou jornalista, eu já escrevi 2 livros. O primeiro foi Paquistão, Viagem à Terra dos Puros, que narra a minha viagem, que eu passei com quase 2 meses com uma família na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, e eu mostro mais ou menos como é esse cotidiano. E também O Amor Segundo Buenos Aires, que foi a minha estreia na literatura. O Amor Segundo Buenos Aires, aliás, vai virar em breve uma série na HBO. Você quer falar comigo, quer debater, quer me dar sua opinião sobre o livro? Me procura no Instagram, fscheller, e no Twitter, f_scheller. Então, boa leitura e até breve. Conversando com ele, fiquei com mais vontade ainda de ler o livro e acabei mergulhando aí nessa leitura, mergulhando nessa criação que ele fez aqui, com uma excelente ambientação. Eu diria que o forte dessa narrativa dele, Gostaria que Você Estivesse Aqui, é a ambientação. Quem conhece o Rio de Janeiro vai ter um extra, um plus, vai ter um a mais aí, ou talvez, se você não conhece o Rio, vai ter vontade de conhecer o Rio. Não porque ele mostra o Rio de uma forma saudosista, idílica, mas porque você tem uma cidade em construção e uma geração de pessoas em construção. Tá? A gente vai definir o espaço e o tempo dessa trama, dessa narrativa, como então Rio de Janeiro, anos 80. O livro perpassa a década de 80. Começa em 1980 e vai até o final da década. Esse é o gap que o livro situa, assim, né? Então o livro é muito bem definido, né? Rio de Janeiro, década de 80. E a forma de narrar esse livro, eu vou dar uns pitacos, vou fazer uma breve análise e fica, lógico, a critério de quem for ler o livro aí, né? Que é uma recomendação muito legal que eu faço para leitura. E escritor que está sendo descoberto agora, né? O segundo romance de Fernando Scheller, que escreveu Amor Segundo Buenos Aires também, um outro livro que se passa na Argentina. Enfim, voltando a falar desse aqui então. Como que é a narração desse livro, né? É um romance que a gente fala que é estrutura polifônica, é um romance polifônico. Por que polifônico? É um livro dividido em vários capítulos e cada capítulo ele traz o ponto de vista de uma personagem diferente. A gente tem um livro com narrador observador, narrador onisciente, é um narrador que sabe de tudo, narrador que sabe o que os personagens fazem, o que ele está observando, e também o que os personagens pensam e sentem. Esse é um narrador onisciente, um narrador que sabe de tudo. E é um narrador muito bem construído, que mostra a cada capítulo um personagem diferente da história. E o nome de cada capítulo é o nome da personagem que vai ser mostrada, né? Cujo ponto de vista vai ser trazido naquele trecho, naquele pedaço, naquele capítulo. E a gente tem aí vários personagens. Para quem não sabe muito bem desse estilo, né? Não entende muito bem esse estilo de narrativa que eu estou falando para vocês, que o Fernando colocou
Fernando Scheller colocou no livro dele, criou o seu narrador dividindo a sua história dessa forma. Há grandes livros na literatura que seguiram essa receita, que até instituíram essa forma de criar. Por exemplo, Raquel de Queiroz escreveu o Memorial de Maria Moura. Eu acho que é um dos maiores exemplos de romance polifônico que a gente tem. É um romance que muitas vezes que marca por ser cada hora a visão de um personagem diferente, às vezes até repetindo a cena. E aqui você tem pontos de vista diferentes, grandes personagens construídos, personagens que vão se mostrando muito cativantes, né? Inácio, César, Selma, Rosalvo, entre outros, que vivem no Rio de Janeiro. E ele retrata muito bem o Rio de Janeiro em formação. Formação de caráter de uma geração, geração de jovens nos anos 80, a formação de uma sociedade, a formação de uma cidade no Rio de Janeiro com as suas mazelas que foram crescendo muito, o tráfico, a presença forte da religião, a religião nas comunidades, o surgimento da música brasileira, nacional brasileira, com o rock brasileiro como identidade, inclusive a execução do Rock in Rio, os personagens participam de eventos do Rock in Rio e tem o show do Queen, que foi maravilhoso na cidade, e muitos outros eventos no Rio de Janeiro são trazidos, e essa é uma receita de livro de literatura, de narrativa que eu gosto muito. Muitos escritores fazem isso bem, muitos escritores jornalistas fazem isso bem, porque colocam o quê? Colocam personagens fictícios, personagens inventados dentro de um contexto social, dentro de uma cultura, dentro de um lugar que existiu de verdade. Você tem aqui uma aula do Brasil dos anos 80. É Rio de Janeiro, mas é muito Brasil. Os produtos que as pessoas consumiam, os programas na televisão, os hábitos, como era a política brasileira no momento, o que se discutia, o que estava em pauta, o que estava em debate. E você pode observar aí assuntos que são bem pertinentes na classificação do livro. Você tem uma temática LGBT, que é bem presente, de uma forma assim, como era isso lá nos anos 80, né? Como era isso para essas pessoas. Você tem a temática aí do divórcio, da família, a separação, jovens que vão para a universidade, tráfico, criminalidade. Tem mil assuntos, e esse é o forte desse escritor, que, como eu já disse, já me conquistou durante a leitura, porque ele mostra muito bem, né? Provavelmente deve ter havido um trabalho de pesquisa bem grande. Eu quero tentar conversar com ele novamente para perguntar isso para ele. Ou seja, o trabalho de pesquisa grande sobre como era a vida das pessoas na época. É provável que ele viveu na época, como eu vivia, a minha infância foi nos anos 80. E ele provavelmente viveu nessa época e lembra das coisas como elas eram, porque é uma descrição muito gostosa de como era o Brasil nos anos 80, mas não só isso, né? A inflação nos anos 80, a parte política bem importante, a década perdida, né? Enfim, isso ele traz muito bem no livro, muito bem ambientado, muito bem colocado, muito bem, né? Tem um panorama histórico do Brasil aí com muita fidelidade e com personagens criados lá, personagens fictícios jogados para a história. E esses personagens, é outra força desse escritor que eu gostei muito, são personagens que, como posso dizer, que representam muito bem os sentimentos humanos, muitas vezes em seus aspectos negativos. Né? Qual é o preço de você viver numa sociedade urbana, uma cidade grande, com todas as suas facetas e todas o seu aspecto multicultural e étnico, em um país que muitas vezes, naquela época ainda é, mas era mais ainda naquela época, opressor, intolerante com diversas coisas, né? O aspecto religioso que impunha certas tradições para as famílias, a tal história da família. O Fernando Scheller, ele desconstrói a unidade da família brasileira, como ela ficou, né? A família tradicional brasileira. Através desses personagens, dessa história, o Fernando desconstrói a família tradicional brasileira através da trajetória desses personagens. O livro é nostálgico e o livro, se você não lê com certo distanciamento, certo cuidado, você fica chateado, depressivo, né? Ele é deprimente, algumas coisas. Você vê, ele consegue colocar muito bem nos personagens o que eu diria que é a dor de existir, né? A dor de viver, a dor de existir. Qual é o preço que você paga por ser alguém, por se identificar como alguém e por abrir mão das coisas pela sua vida, às vezes pela carreira, pela família, pelos filhos, pelo cônjuge? Como é isso, né? Qual é a dor de viver? O Fernando, ele prima nesse livro, e se ele assistir ao meu vídeo, ele vai talvez pensar nisso, porque muitas vezes a nossa obra tem vida, e eu como escritor posso dizer isso também, nossa obra tem vida, foge às vezes da nossa intenção como escritor. Mas na minha opinião, o Fernando criou um livro que mostra muito bem a dor de existir, de diversas formas diferentes, para a mulher, para o homem, para o homossexual, para o preto que trabalha na favela, para o migrante, né? Como é tudo isso? Como é para essas pessoas? O que se espera? O que a sociedade, o que o mundo espera de cada pessoa, de cada um? Né? Como é para si?
essa dor de você ter que corresponder, o tal do corresponder, que é a imagem, né? A essência versus a aparência, o quanto não é doído, o quanto não é pesado para o ser humano, o tal do existir, né? Tem trechos legais nesse livro que trazem muito essa reflexão, né? Vou ler um trecho bem adiante do livro, uma personagem que se chama Selma. É importante, não vou falar tanto que eu não gosto de dar spoiler no meu canal, tá? Selma percebia, olha que leitura legal, né? Como cada um olha para a sua própria vida e como que a imagem que eu tenho de mim é a imagem que o mundo faz de mim. É interessante isso, né? Eu sou o que eu acho que eu sou, enfim. É muito filosófico isso também. E o livro leva a gente para essa reflexão, quase que um ensinamento. Selma percebia no olhar que recebia das pessoas que todo mundo considerava a narrativa de sua vida uma tragédia. Quem não considera a própria vida uma tragédia, né? Era a única sobrevivente de tudo que ela construíra, e aí é o sentimento de todos os personagens do livro, né? Todos como sobreviventes. Nós somos sobreviventes da vida que nos foi imposta, que nos foi construída, que nós construímos. Às vezes ela brincava com a ideia de imaginar-se como uma epopeia. Gostaria de encerrar a história e começar outra. Assistir a um documentário sobre duas mulheres, mãe e filha, que ficaram presas em uma casa vitoriana da época em que eram milionárias por 30 anos. A casa, antes vistosa, uma espécie de tara de E o Vento Levou, foi se deteriorando aos poucos. Elas viviam sem luz, sem aquecimento, fezes de gato por toda parte, comida podre na geladeira. De socialites admiradas viraram ameaça à saúde pública da comunidade. Quando a mãe morreu, a filha foi obrigada a deixar a casa, que já não valia muito. O documentário não mostrava o que acontecia depois, mas dava a entender que, nos anos seguintes, essa mulher foi capaz de construir uma trajetória nova em um apartamento próprio em outro lugar, arranjar emprego e se sustentar modestamente. A vida daquela mulher se dividia em 3 partes distintas: a infância e a adolescência de fartura, a decadência ao lado da mãe e, posteriormente, um novo capítulo em que encontrou felicidade na solidão. Selma bem que gostaria de queimar tudo o que havia escrito até agora, mas essa alternativa não existia. Podia livrar-se das coisas, mas não de si mesma. Você tem aqui personagens, pessoas que, muito bem como na realidade, não conseguem livrar-se de si, dos seus medos, das suas frustrações, dos seus traumas. E você tem personagens tão assolados pelas durezas da vida aqui, que não tem capacidade de chamar pai e mãe de pai, mãe, irmãos de irmão, irmã. Você não tem laços, mesmo tendo convenções sociais seguidas e respeitadas. Enfim, você tem aqui um excelente retrato do Rio de Janeiro, do Brasil, da sociedade brasileira, como ela se constituiu na época, em uma década que foi uma grande transição entre o Brasil do passado e o Brasil que temos hoje. As coisas ruins também foram trazidas, enfim, não é uma transição de uma virada de página, não é. E Fernando cria uma história com grande progressão, né? Eu vou admitir que, na verdade, o trabalho do Fernando Scheller me convenceu. Eu, como crítico literário, como professor de literatura, como especialista, também sempre que leio um livro, ensino com meus alunos e aprendi com meus grandes professores na universidade. Você tem que ler o livro desconfiado. Um leitor, quando pega um livro, tem que ler desconfiado. Deixa eu ver, vamos ver se esse cara me convence. Vamos ver se esse livro é mesmo legal. E assim, comecei aqui, ali, fui lendo, e no fim eu me envolvi muito com a história. Muito. Adorei o livro e ele me conquistou com a leitura mesmo. Ele não foi com a crítica, não foi com reportagem, não foi com entrevista, não foi quando eu conversei com ele. O escritor me conquistou parte após parte do livro que eu fui lendo. Uma grande obra. É um livro que eu vou dizer, se fosse escrito há 40 anos, 30, ele seria queimado em praça pública. Que ele vai saber por quê, tá? E é um livro que eu vou falar, é um livro que poderia gerar um grande filme. Um grande filme, uma grande série. Tomara que alguém tenha essa ideia de produzir e levar isso adiante. É um livro que daria uma ótima série e cada um dos personagens que constituem os capítulos do livro poderiam ser donos facilmente de um romance exclusivo, cada um deles. Muito legal, porque o Fernando Scheller fala muito em sua narrativa, também com o silêncio. Você tem gaps de tempo entre uma parte da história e outra, em que coisas não são contadas. Faz parte da estratégia narrativa do Fernando. E isso deixa a gente com apetite para mais. Muito legal, espero que ele continue produzindo e trazendo mais livros e mais coisas pra gente, de repente dando vida novamente a esses personagens, né, que eu gostei muito. Inácio, César, Baby, Selma, Rosalvo, né? Muito bem, então fica a minha recomendação de leitura com uma breve análise, sem spoiler, para que vocês possam ir buscar, encontrar o livro e fazer essa leitura e depois contar pra gente como foi. Legal? Então, é isso por hoje. Obrigado pela sua participação, deixe seu recado, se inscreva aqui no canal e fique atento na programação aí dos próximos vídeos do canal Reader's Corner. Obrigado, gente, e até mais!